10 verbos mais usados em francês. Aqui vai uma má notícia. Se você não dominar esses 10 verbos, vai ser muito difícil você conseguir falar francês com naturalidade e entender o francês falado, porque eles são absolutamente essenciais. São os verbos mais usados no cotidiano pelos franceses. Mas hoje você vai aprender em contexto como usar cada um deles para começar a se comunicar em francês. C'est parti, Roberta! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e vou te dar dicas que são nativo para te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no seu canal do francês da vida real, o francês que é falado aqui na França, ou seja, o canal Afrancesados. Se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo mas ainda não se inscreveu, basta clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos então com o nosso primeiro verbo, que é o verbo ir em francês, aller. Inclusive, a gente usou já esse verbo em francês aqui no vídeo que a gente falou. Allons-y. Lembrando, c'est parti, allons-y, ou seja, vamos. Allons-y, vamos. Vamos lá, né? Então, nosso primeiro exemplo é on va à la plage demain, que significa a gente vai para a praia amanhã. Então, aqui o verbo aller, ele está onde? Ele está aqui no va, que é o verbo aller, que ele está aqui conjugado. On va à la plage demain. A gente vai para a praia amanhã. Nosso segundo verbo, talvez o mais usado de todos, é avoir. Avoir, que significa ter em português. Por exemplo, j'ai deux enfants. Eu tenho duas crianças, eu tenho dois filhos. J'ai, então aqui o verbo avoir está nesse j'ai, que significa eu tenho. Você pode ouvir o j'ai assim aberto, como se fosse um E com acento agudo, ou j'ai, tanto faz, vai depender da região. Você escolhe o que você preferir, j'ai ou j'ai. J'ai ou j'ai, um pouco mais aberto ou fechado. Cuidado na pronúncia de dois. Em francês, para fazer esse E, faz a boca do O e fala E. Deux enfants. Depois você vai fazer a ligação. E como fazer esse EN, Roberta? Ou AN, porque os dois têm a mesma pronúncia. Você vai falar... Gente, sabe aquele an? Muita gente fala assim, enfant. Só que não é o nosso an do português, que é aquele A com tio. Porque o an, percebe que eu faço um sorriso. E aí, esse an em francês, olha a minha boca, é como se fosse o nosso an, só que com uma boca de O. En. Enfant, enfant. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Nosso terceiro verbo é o verbo ser ou estar. Em francês, nós temos um verbo só, que é o verbo être. Olha como está muito prático isso. Por exemplo, je suis Emile. Eu falei, eu sou Emile. Je suis Emile, je suis français. Eu sou francês. Eu sou Emile, eu sou francês. Então, aqui é o verbo être, tá no je suis, eu sou. Como a Emile falou, o verbo être, ele pode ser usado tanto para ser, ou seja, uma condição que permanece no tempo, como je suis Emile, je suis français. Você é Emile. Ou pode ser também estar, que é uma condição transitória. E aí a gente trouxe aqui esse exemplo, como estar, je suis ici. Eu estou aqui, ok? Daqui a pouco eu não vou estar mais, que eu vou levantar da cadeira para almoçar. Cuidado com esse je, lembrando, tem uma diferença de pronúncia entre o je e o je. Eu, ok? Lembrando, je, mais aberto, eu tenho com um sorriso, je. Agora, eu, je, mais fechado, faz a boca do O, fala E. Je. Então, je, eu, je, eu tenho. Muito bem. Vamos para o nosso quarto verbo. Que vai ser o verbo dever. Como é o verbo dever, Roberta? Devoir. Devoir. É o verbo dever em francês. Muito usado também, claro, porque aqui a gente escolheu os 10 verbos mais usados em francês. Um exemplo aqui que a gente separou para você. Je dois arriver tôt au travail demain matin, car j'ai une réunion. Je dois arriver tôt. Eu devo chegar cedo. Ou seja, eu tenho que chegar cedo. É por isso que o verbo devoir ele é tão usado. Porque em francês, eles não têm essa diferença de dever e ter que fazer alguma coisa. Eles vão sempre usar o devoir. Je dois, eu tenho que. Arriver tôt,
Au travail. Chegar cedo no trabalho. Amanhã de manhã. Demain matin. Porque eu tenho uma reunião. Car j'ai une réunion. O próximo verbo é o verbo fazer. Em francês, faire. Faire. Presta atenção na pronúncia, a gente não vai pronunciar esse E no final. Faire termina no R. Faire. Por exemplo, il fait la vaisselle. Que seria ele está lavando louça, mas em francês a expressão para lavar louça é faire la vaisselle. Então aqui ele está lavando louça com o verbo fazer. É por isso também que o verbo fazer é um dos verbos mais usados em francês, porque ele está presente em muitas expressões do cotidiano, como essa que você acabou de aprender. Faire la vaisselle, lavar a louça. Nosso próximo verbo é o verbo saber, que é em francês savoir. Savoir. Je ne sais pas. Eu não sei. É assim que a gente fala em francês. Eu não sei. Je ne sais pas. Ou seja, a gente está usando a negação. Lembrando da negação é o ne pas. E o verbo vem no meio, tipo um sanduíche. Lembrando que no francês da vida real, os franceses gostam de cortar o ne da negação. Então, você pode muito bem falar e ouvir os franceses dizendo je sais pas ou je sais pas, mais rápido. Ok? Je ne sais pas ou je sais pas, como a Roberta falou, quando você falar rápido, virá até assim. Je sais pas, com assim, com CH. Je sais pas. Os franceses falam muito assim. E só para a gente voltar aqui na pronúncia do savoir, lembrando que o OI em francês tem som de wa. Então, savoir. Savoir. Como se fosse um O-A. Savoir. Muito bem. Verbo número 7 é dizer. Em francês, como dizer em francês? Dire. Dire. Muito bem. Por exemplo... Presta atenção, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a pronúncia do verbo dire. É porque em algumas regiões do Brasil, a gente fala o de, né? Como dizer. Lá em Pernambuco, lá em Recife, a gente fala dizer. Em francês, eles são pernambucanos. Então, eles não vão dizer dire, eles vão dizer dire. Tá? Em algumas regiões, você vai ouvir como se fosse um dire, como se fosse um Zzinho a mais. Mas não é como em português do Brasil, que algumas pessoas falam dire, tá? Dizer. Então, dire. Dire, hein? A gente pernambucano, mas não falamos osh, hein? A gente não fala osh. Mas dire, a gente fala o de assim mesmo. Por exemplo, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Donc, o que foi que você falou? O que foi que você disse? Ou também, qu'est-ce que vous avez dit? Hein? No contexto mais formal, usando o vous. O que foi que você disse? Então, isso aqui, por exemplo, é uma forma de pedir para a pessoa repetir. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que vous avez dit? No passado, então. Essa vez. Muito bem. Próximo verbo, o verbo querer. Como é querer em francês? É vouloir. Presta atenção, OU em francês tem som de U e OI em francês tem som de UA. Vouloir. Vouloir, querer. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Je voudrais é talvez como falar, a estrutura mais usada, hein? Quando você vai na França, você gostaria ou queria, você vai pedir um café, você quer comprar uma coisa, je voudrais un café, s'il vous plaît. Muito importante, o por favor em francês, s'il vous plaît. Então, esse je voudrais, como a Emília falou, você pode anotar no seu caderno aí com un café e você pode até pesquisar outras palavras para você colocar aí. Je voudrais un café, je voudrais, por exemplo, une bouteille d'eau, uma garrafa de água, e você pode completar com diversas situações que você vai pedir num restaurante, num café. Je voudrais le code Wi-Fi. Le code Wi-Fi, s'il vous plaît. Eu gostaria do código do Wi-Fi, por favor, da senha do Wi-Fi. Pode usar isso em muitas situações. Então, isso é uma estrutura muito, muito útil. Vamos então agora com o nosso verbo número 9, que é o verbo ver. Como é em francês? Voir. Agora você está cansada de saber que OI em francês tem o som de... Wa. Muito bem. Exatamente. Eu vi. Por exemplo, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Você está vendo o que eu estou dizendo? Como assim? Você está vendo o que eu quero dizer? Como assim você está vendo? Isso é uma expressão para você dizer, você entendeu o que eu falei? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é muito usado no francês da vida real. Tu vois ce que je veux dire? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Tu vois ce que je veux dire? Ok, legal. Aqui tá vendo o verbo vouloir, mais uma vez, e o verbo dire no infinitivo. Então, essa frase é muito legal para você treinar. Tu vois ce que je veux dire? Muito bem. Último verbo da nossa seleção, do nosso top 10 dos verbos mais usados, é o verbo poder. Em francês é Pouvoir, que é um pouvoir. verbo, mas também pode ser usado como uma palavra, como o poder, le pouvoir. Exactement, le pouvoir au poder. Não é assim, Emile, é assim, sim. Por Le exemplo, pouvoir. usado esse verbo conjugado, je peux pas sortir ce soir. Demain, je bosse tôt. Eu não posso sair essa noite. Amanhã eu trabalho cedo. Ah, tem um erro aqui nessa frase. Cadê o ne? Emile, Por escrito, estaria errado. Mas como a gente está falando aqui, trazendo para você, como se fosse uma transcrição do francês da vida real, como ele é falado, lembra que os franceses gostam de cortar esse ne na fala. Ou seja, na hora de escrever, escreve. Je ne peux pas sortir ce soir. Tá certíssimo gramaticalmente, tá perfeito. Oralmente, você pode ouvir também, je peux pas sortir ce soir. Okay? Eu não posso sair esta noite. Demain, je bosse tôt. Amanhã eu trabalho cedo. Agora, como assim? Eu não aprendi esse verbo bosser. Você aprendeu assim, então, je travaille tôt. É assim que você aprendeu. Eu trabalho cedo. Bosser, aqui, je bosse tôt, seria eu trampo cedo. Isso é uma maneira super informal e é uma gíria para você dizer trabalhar. Exatamente. A gente trouxe esse verbo aqui de bônus do francês da vida real. Realmente, ele não quer me ajudar. Travailler. Então, je bosse tôt, eu trampo cedo, amanhã, de manhã. E esses foram os 10 verbos mais usados no francês do cotidiano. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu j'aime para a gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal. Do verbo aimer, que é um bônus. Aimer, j'aime. J'aime. Também, se você quer aprender o francês do jeito certo, para falar francês com naturalidade, para entender o francês falado e para dominar esse francês da vida real, temos um convite, temos um presente para você, e que do dia 6 a dia 12 de maio de 2024 vai acontecer a Maratona do Francês da Vida Real, que é um evento online e gratuito, onde você vai ter acesso a videoaulas do francês da vida real, com material de apoio em PDF, com áudios em velocidade lenta e nativa, lives exclusivas com a gente e que mais? Tudo isso para revolucionar de verdade o seu francês em somente uma semana. Sério, se você quer aprender francês de verdade, se você sonha em ser fluente em francês, aperta no izinho ou no link que está na descrição aqui do vídeo e faça a sua inscrição gratuitamente. Agora, e claro, participa da Maratona do Francês da Vida Real, de 6 a 12 de maio, porque a gente reuniu nossas melhores dicas. Tudo o que há de melhor está reunido nesse evento e no dia 12 de maio tudo vai sair do ar. Então, já vem muita gente dizer depois, ai, gente, eu quero participar do evento, eu não consegui assistir as aulas. Lembra, coloca lá no teu celular o lembrete e se inscreve agora, porque você vai ficar de 6 a 12 de maio online, e você de graça. De graça, e você vai participar porque tem desafios em cada aula, ou seja, vai ser mão na massa, aulas práticas, lembrando de dia 6 a dia 12 de maio. Então a gente se vê segunda-feira, dia 6 de maio, às 9 horas, horário de Brasília, para começar essa maratona do francês. A gente da se vida vê real. Lá na maratona, então. Salut! À très bientôt! À très bientôt. Salut! À lundi! Até segunda!